Tem como evitar a muda de penas? Essa foi uma pergunta de um amigo seguidor aí. Pessoal, a muda de penas é natural das aves, né? Ela tem um período que ela troca todas as penas por penas novas. Período esse que é necessário que as aves tenham aí na sua alimentação uma concentração maior de vitaminas, principalmente proteína, que é necessário para melhoramento do crescimento das penas e da sua formação. Pessoal, não tem como evitar a muda de penas, mas eu posso ajudar na estratégia para você ter aí vamos dizer assim, eu posso te ajudar em estratégias que usamos aqui. Não na questão de cessar a muda de penas, mas na estratégia para você manter o seu criatório em dia com as contas, né? Porque você tem que comprar ração, tem que comprar vitaminas, né? Tem que se manter também, né? Afinal, você é quem cria suas aves e você precisa ter essas estratégias essas que várias empresas utilizam, cada um no seu ramo, e no nosso ramo de aves temos que ter as nossas, tá? Uma delas, e talvez a única, tá? Se alguém souber de outras coisas que podem ser feitas, fale aí nos comentários. Mas o que fazemos aqui? Você tem que segurar aves jovens mais ou menos no período de junho ou julho. Ou seja, suas aves vão botar nesse período, você segura os ovos e começa a pôr para incubação, tá? Porque assim, as aves que estão aí com mais de um ano, você já tem aí o seu plantel formado. As aves que estão com mais de um ano, elas vão no próximo ano entrar em mudas de penas, vão trocar as penas e elas vão diminuir assim drasticamente a postura. Tanto o galo com a sua fertilidade ou as galinhas, né, não vão botar mais. Vai ficar um período sem ovos, por exemplo. Aí vão março, abril, fica ali, né? Começa já em fevereiro, né? Algumas aí fica sem ovo no criatório para vendas e aí o cara não tem pintinho. Aí o que você faz? Esse ano aqui, 2024, quando for junho ou julho, você já começa a pôr ovos para incubar. Esses ovos você vai segurar para você, essas aves que nascerem, você vai segurar para você. Para que no período de muda de penas, essas aves jovens não vão entrar em mudas de penas e vão estar botando. Tá, pessoal? Então, vai aí uma dica valiosíssima para criador que não tem esse conhecimento ainda. Às vezes o cara está começando e aí ele não segura aves, vai vendendo no período aí de postura, vendendo muito bem, fica muito alegre. É igual lojinha de final de ano. Às vezes o cara abre uma loja no final do ano de roupas e tal, vende, que é uma maravilha. Chega em fevereiro, março, o cara não vende nada e aí fecha a loja. Então as aves é a mesma coisa, você tem que ter sua estratégia. Vamos falar das nossas estratégias aqui, tá? Essas estratégias são usadas aqui. Então no período agora, já começa um pouco de abril, a ave está começando a soltar um pouquinho de ovo, já vai pondo para incubar. E você vai ter aves jovens botando na época que as suas velhas que estão aí, não velhas, né, mas que estavam em postura, vão diminuir. As jovenzinhas vão começar a produzir. Tá? Eu falo nesse período, pessoal, você deve começar a pôr para incubar, porque eu crio aqui GSB índio gigante. Então eu sei mais ou menos que na média de 6 a 10 meses que elas vão começar a produzir. E aí você tem que tirar um pouco antes com essa conta, porque algumas aves demoram um pouco mais, outras um pouco menos, e também tem o período daqueles primeiros ovos. Daqueles primeiros ovos que elas soltam ali nos seus primeiros 15 dias, né, ou mais, que não servem muito, né, assim, sai ovo pequenininho, uma franga jovem ainda, então você tem que ficar atento com isso. A postura, daí você pega de segunda e terceira postura para iniciar vendas, ou para, de novo, pega os de segunda postura aí que tá um pouquinho maior os ovos,
está numa qualidade melhor, coloca para incubar. O de terceira postura você vai vender. Terceira postura significa: entrou em choco a primeira postura, começou a botar de novo, entrou em choco, segunda postura, começou a botar de novo. É isso daí que você vai pegar, tá, pessoal? Então, essa é uma das estratégias, né? E talvez só essa. Tem gente que já segura bastante pintinho na época que as aves estão, também tem essa estratégia. A pessoa segura bastante aves na época de muda, sabe que não vai ter ovos, então começa a trabalhar as aves. Porém, a gente sabe que o Brasil é muito grande e não dá, às vezes, para você atender todo mundo com aves. Então, eu acho que é interessante essa dos ovos, você ter galinhas jovens botando, para você conseguir manter atendendo o Brasil todo. Porque com aves, às vezes, você só consegue atingir cidades próximas. E, às vezes, essas cidades próximas possuem ou vários criadores, a concorrência pode ser alta, ou também a pessoa às vezes não quer adquirir aves nesses locais, e aí você fica com as aves ainda, né, com as contas aí, com as aves e sem venda. Então é interessante que você tenha sempre tudo: ovos, pintinhos, aves jovens, aves adultas para vender. Mas tem que tomar muito cuidado nessas épocas mesmo, pessoal. Eu vejo muita gente fechando o criatório por conta disso. A pessoa às vezes não segurou pintinho, não segurou aves para botar, e aí diminui drasticamente a postura. A pessoa não sabe o que fazer, começa a vender todas as matrizes e seus padreadores, né? E ficam aí para tudo recomeçar novamente. Então é interessante vocês terem essas ideias, saberem dessas coisas, para fazer a coisa certa. Eu acho que essa dica é super valiosa, pessoal, porque quem começa às vezes no primeiro ano não sabe disso. E aí na hora que chega na muda de penas, a pessoa tem que manter as aves, tem que manter todos os custos, né? E até mais, porque ave debilitada em época de muda de pena, início de outono, ave doente, é medicamento, é boa ração, é boas vitaminas, e a pessoa não tem nem como dar um milho, né, um simples milhozinho para a galinha, por conta que ela tem as contas pessoais, né, para manter, né, e tudo, e mais a criação das aves. Então, fique muito atento nessas épocas, vá se protegendo antes, deixando aí reservado pintinhos de aves. Está vendendo bem na época de ovos aí, né, temporada, maravilha, tá vendendo bem. Segura um pouco, gente, segura um pouco. Não adianta você segurar somente o dinheiro, porque você às vezes não sabe quais são os imprevistos que podem ocorrer. Às vezes a pessoa fala: eu vou segurar aí uns 40 mil, eu vou manter as aves. Você não sabe os imprevistos, tá, que pode ocorrer. Então é mais interessante você, sim, segura uma grana, isso é ótimo, né? Todo mundo deve fazer isso, mas pense já em várias coisas. Tenha pintinhos, tenha aves jovens e tenha aves adultas. Você pode ir tirando sempre um pouquinho por mês para ter aves de idades diferentes, para agradar várias pessoas. E é interessante que você tenha os ovos, né? Para que você, às vezes, não vai ter uma postura muito grande, porque suas aves são jovens, mas se você conseguir reservar uma grande quantidade de fêmeas, você vai sim ter aí normal, enquanto que ninguém vai ter ovos, você aí no seu criatório, você vai conseguir aí estar vendendo aí pelo menos 1, 2, até 3, 4, 5 dúzias por semana, que já vai ajudar com alguns custos, porque o GSB, o Indigante, são aves um valor agregado maior, então logicamente esses valores são um pouco altos, então dá aí para você manter as suas aves com alimentação, uma boa vitamina e com os cuidados normais. Você não vai ficar apertado, enforcado aí no seu trabalho. Espero ter ajudado, porque essa dica eu realmente acho muito importante, que eu vejo que muitas pessoas mesmo não sabem disso, né, não tem conhecimento, e a intenção aqui é ajudar, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.